Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e agora eu quero abordar com vocês o assunto sobre ciclo de vida do projeto e do produto. As diferenças entre essas duas coisas aí, né? Vamos entender um pouco então sobre o ciclo de vida do projeto inicialmente e do desenvolvimento aqui no caso, né? Nós temos o seguinte, que ciclo de vida do projeto e do desenvolvimento são séries, né, de fases pelas quais um projeto passa do início à conclusão. Então, o ciclo de vida, vamos pensar aqui numa casa, a gente começa desde lá a aprovação do projeto, né, da documentação, desenvolvimento do projeto arquitetônico. Nós temos depois a parte de fundação, nós temos a parte de alvenaria, temos a parte de acabamento e temos a parte de entrega das chaves, né, limpeza, organização, mobília, enfim. Tudo isso relacionado com o ciclo de vida de construção de uma casa, por exemplo. De um software vai ter lá o seu ciclo de vida específico, desenvolvimento de novos negócios também, desenvolvimento de um novo produto, lançamento de um carro, cada uma tem suas características que permitirão com que nós possamos atingir os nossos objetivos, né? Corresponde à estrutura básica para gerenciamento de projetos, né? A gente tem ali uma diretriz inicial, uma organização que permite compreender melhor esses fenômenos e as fases podem ser sequenciais, iterativas ou sobrepostas. O que quer dizer isso? Fases sequenciais, né? Eu citei aqui um exemplo de uma casa, né? Onde nós temos aqui primeiro que fazer a fundação para depois fazer a alvenaria. Não tem como a gente fazer a alvenaria antes da fundação ou junto com a fundação. A não ser que eu faça, por exemplo, um pedaço de uma fundação, faço a alvenaria. Faço um outro pedaço, a alvenaria, ok? Então, a fundação sempre vem antes, é uma sequência lógica. Nós temos aqui a questão sequencial que é importante. Não tem como uma coisa vir antes da outra. Por exemplo, cavar o buraco e plantar a árvore. Não tem como eu plantar a árvore se o buraco ainda não foi cavado. Ou não tem como eu plantar a árvore enquanto o buraco ele é cavado, ok? Em relação a iterativo, né, no caso cheio de idas e voltas, né? A gente planeja, executa, atinge um determinado objetivo, né, parcial, volta, replaneja e vai refinando, né, esse processo até que a gente consiga atingir o objetivo do projeto. Isso é outra maneira de organização do ciclo de vida do projeto. E também fases sobrepostas. Eu posso ter situações em que eu consigo, por exemplo, fazer eu estou realizando uma determinada etapa do projeto e antes que ela termine, eu já consigo iniciar a etapa seguinte. Vamos supor que eu estou nivelando um concreto aqui na minha sala, né? E eu tenho uma atividade, aliás, né, duas atividades, despejar concreto e nivelar o concreto. Então, nos primeiros metros quadrados que eu tiver despejado o concreto, eu posso já iniciar a tarefa, por exemplo, de nivelar o concreto, ok? E assim eu vou fazendo por etapas. Isso permite ganhar velocidade em relação ao projeto, ok? Outra questão de ciclo de vida também, a equipe de gerenciamento de projetos é quem determina o melhor ciclo de vida de cada projeto, ok? Por que isso? Porque muitas vezes a equipe é quem conhece o projeto, conhece muitas vezes características associadas ao projeto, tem conhecimento técnico associado ao que está sendo feito e eles sabem a melhor maneira de desenvolver o projeto, de construir o projeto. É claro que a gente troca ideia com o cliente, é claro que nós buscamos atender expectativas, né, necessidades dos nossos clientes, mas quem sabe mesmo como o trabalho deve ser feito é a equipe, que detém conhecimento técnico do negócio muitas vezes para poder fazer aquele trabalho, ok? E aí com o PMBOK sexta edição nós temos aí também novos ciclos de vidas que foram abordados, ok? Alguns que já faziam parte já do PMBOK quinta edição, por exemplo, o preditivo, né? Que é orientado por um plano no caso, né? Preditivo, gente, vem de predizer alguma coisa, ou seja, elaborar um plano e seguir aquele plano, tá? Um projeto, normalmente projetos na área de engenharia, são projetos preditivos que permitem com que eu estabeleça um plano e eu siga categoricamente aquele plano, ok? Então ele dá ênfase na especificação de requisitos e planejamento detalhado nas fases iniciais do projeto. A gente
A gente detalha muito nas fases iniciais, a gente tem informações suficientes para poder detalhar, mas tem situações em que nós não conseguimos isso. Desenvolvimento de software, por exemplo, é uma outra realidade. A gente muitas vezes nós não temos todo o escopo, informação de escopo completa. Isso vai sendo feito aos poucos, ok? E aí por isso que nós temos outras abordagens de ciclo de vida que permitem com que nós possamos trabalhar com cenários onde o escopo não é conhecido, onde nós não temos como predizer muita coisa, né? Em relação ao ciclo de vida incremental, né, nós temos aqui que as entregas são produzidas por meio de série de iterações que adicionam funcionalidades, né? Vamos pensar aqui, por exemplo, num carro. Se eu estivesse fabricando um carro, eu vou ali, faço o chassi, depois eu coloco uma roda, depois eu coloco outra, depois eu coloco a carcaça, o motor, a gente vai adicionando funcionalidades. Agora, em relação ao iterativo, ele busca desenvolver uma visão de alto nível do escopo. Estimativas são revistas de maneira rotineira. Eu fabrico o carro, mas eu volto, refino, melhoro aquele carro, adiciono alguma nova funcionalidade, melhoro alguma característica dele, eu vou adicionando questões ali que permitem com que a gente possa atingir um determinado nível de satisfação em relação aos requisitos daquele projeto, né? E o adaptativo ágil, né, que é a elaboração progressiva dos requisitos com base em planejamento iterativo curto e execução de ciclos. É ideal em ambientes de mudanças, onde nós vamos utilizar muitas vezes de frameworks associados com práticas ágeis como Scrum, como Kanban, que permitirão com que nós possamos lidar com ambientes de mudanças constantes dentro dos nossos projetos. O PMBOK ele traz algumas informações sobre ciclo de vida genérico do projeto que ajuda a entender qualquer projeto, independente da área, pode se passar por aquelas etapas, por aquelas fases. Como eu mencionei com vocês, um projeto de engenharia tem seu próprio ciclo de vida. Né? Um projeto de software tem o seu ciclo de vida também. Né? Eles escolhem aquele que é mais aderente à necessidade do projeto. Tá? Antes que comece, né, o ciclo de vida do projeto propriamente dito, a gente tem um trabalho anterior ao projeto que vai fazer uma avaliação de necessidades, pode eventualmente produzir um business case e pode ser gerado um plano de gerenciamento de benefícios, né, que vão anteceder a essa etapa, né, do ciclo de vida genérico do projeto, mas todo projeto, independente da área, vai passar pelo início do projeto, onde nós temos o termo de abertura do projeto, isso em se tratando, né, de exame PMP, do que é sugerido como boa prática para o mercado, ou que às vezes o seu projeto não tem essa realidade, não passa por essas etapas, mas é algo que é sugerido como boa prática. Tá bem? Então, no início do projeto, temos o desenvolvimento do termo de abertura, depois a etapa de organização e preparação, onde nós desenvolvemos, no caso, o plano de gerenciamento do projeto, que vai fornecer as diretrizes para a gente poder conduzir o projeto. Depois entramos na etapa de execução do projeto, né? E, por fim, a etapa de conclusão do projeto. Qualquer projeto vai passar por essas etapas. Ó, até marquei aqui. Ciclo de vida do projeto corresponde a uma etapa de início do projeto, a uma etapa de organização e preparação, que a gente poderia chamar de planejamento, a uma etapa de execução e uma etapa final de conclusão do projeto, ok? Em cada uma dessas etapas eu posso ter um marco intermediário que define se eu devo ou não avançar para a etapa seguinte, e esse marco seguinte, né, ele permite uma revisão de fase. Essa revisão, como eu mencionei, permite dizer, vamos prosseguir, vamos interromper ou vamos corrigir. Né? Alguma dessas alternativas nós temos que selecionar para poder tocar o projeto adiante, tá bem? Em relação ainda sobre as fases do projeto, nós temos aqui atributos, né? Onde nós temos, por exemplo, cada ciclo de vida do projeto, ele vai ter um nome, um número, duração, requisitos de recursos, outras informações que vão fornecer atributos associados com essa fase, nomes de fases, né? Por exemplo, estudo de viabilidade, projeto, protótipo, construção, teste, né? Etc. Pode ter diversos nomes. Quando nós estamos construindo uma EAP,
O primeiro nível da ERP é justamente o nível onde nós damos nome ao ciclo de vida do nosso projeto, onde a gente vai colocar esses nomes lá, com base nessas referências. E fatores que definem fases são necessidades de gerenciamento, natureza do projeto, características únicas da organização. Mais uma vez dando o exemplo da casa, né? Então, uma característica da construção da casa é que ela tem que ser feita por etapas. Primeiro fundação, depois alvenaria. Dentro da fundação eu posso ter uma série de entregas, né, como o estudo do solo, compactação do solo, criação das sapatas, né, instalação das sapatas, né, enfim. Dentro da alvenaria também uma série de entregas também associadas com ela, ok? E aí já que cada fase passa por um processo de revisão, é importante a gente destacar alguns pontos. Por exemplo, revisões são realizadas ao final da fase para a gente saber se a gente deve prosseguir, corrigir ou não continuar, né? Business case, termo de abertura, o TAP aqui, né? Planos do projeto e planos de benefícios podem ser revisados, né, constantemente para que nós possamos sempre adaptar o planejamento com a realidade do projeto, com a realidade da execução, e com isso nós tomamos, né, a decisão go, no go, ou seja, vamos prosseguir, né? Vamos prosseguir com alterações, vamos terminar o projeto, vamos continuar a fase, vamos repetir essa fase novamente. Então essas questões que vão permitir que não são interpostas no caso, quando nós fazemos revisão de fases. E aí outro componente importante também que nós devemos compreender em relação ao ciclo de vida do projeto é sobre risco e incerteza e custo da mudança, né? Então eu trouxe aqui um gráfico para vocês que ele demonstra o seguinte: no eixo X, tempo do projeto, né? E no caso no eixo Y, o grau, né? Quanto mais acima, maior o grau, por exemplo, de risco e incerteza do projeto, quanto mais abaixo, menor o custo de mudanças. Então, no início do projeto, nós temos o seguinte, que o risco e a incerteza são altos, né? E eles tendem a reduzir à medida que o projeto avança no tempo. Sempre vai existir risco, mas vai reduzindo ao longo do tempo, porque nós vamos ganhando componente de certeza, né? E em relação ao custo da mudança, ela é baixa nas fases iniciais do projeto e tende a ser mais onerosa, né, à medida que o projeto avança. Esse é um conceito importante para nós podermos compreender que chega um determinado momento que as mudanças podem ser extremamente caras, que isso inviabiliza o projeto. E às vezes o projeto tem que ser interrompido, não vai prosseguir justamente porque aquela mudança ela é cara demais. Já em relação a outro ponto também que eu quero enfatizar com vocês é sobre influência das partes interessadas vezes o poder do gerente de projetos ao longo do ciclo de vida do projeto. Então pensa bem, né? Eu sou gerente do projeto, eu tenho um determinado poder sobre o projeto, sobre as decisões do projeto, mas tem partes interessadas também, como o cliente, que tem poder altíssimo, muitas vezes maior do que o meu, né? Muitas vezes não, né? Sempre maior do que o meu aqui no caso. Mas pode chegar um determinado momento que essa relação de poder ela pode se inverter, né? Porque o gerente de projetos ele já tem uma certa autonomia sobre o projeto, sabe o que é melhor para o projeto, conhece melhor as características do projeto e ele pode dialogar de maneira mais aproximada, de maneira mais igual com o cliente e demonstrar que aquela mudança que ele está solicitando pode ou não ser benéfica. Cabe ao cliente decidir, mas a gente já tem mais autonomia e às vezes algumas partes interessadas a gente pode dizer não, ok? Mas olha só, como que é essa questão? Vamos avaliar o gráfico aqui. Nas fases iniciais do projeto, você está começando como gerente de projetos, logo o seu poder no projeto ele é baixo, enquanto que a influência das partes interessadas é alta, né? Então muitas vezes elas definem os rumos do projeto, ok? Mas à medida que o projeto vai avançando, a influência das partes interessadas vai reduzindo, ao passo que o poder do gerente de projetos vai aumentando, porque ele vai passar, ok, a ganhar mais conhecimento, a ter mais informação sobre o projeto, e informação é poder. Okay? Lógico que o cliente o gerente de projetos, ele vai utilizar desse poder de maneira ética, de maneira responsável, a fim de tomar decisões que realmente beneficiam o projeto, que realmente essas decisões elas
estejam associadas com o atingimento do objetivo do projeto. Então, em determinados momentos, ele pode ter tamanho poder, o gerente de projetos, que para uma determinada parte interessada, ele pode dizer não, ele pode se recusar a realizar alguma determinada mudança. Então, isso é importante que nós possamos compreender, até mesmo na prática, né? Nós começamos num projeto assim, com pouco poder, né? Não temos muito conhecimento, tanto que é muito fácil nos tirar do projeto se a gente não corresponder às expectativas iniciais, mas a partir do momento que você já está envolvido no projeto, conhecedor do projeto, e a sua falta no projeto é um fator que poderia prejudicar, né, o desempenho, então a sua voz é altamente considerada nas decisões do projeto.